O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Para a Isabel Steele, até o 13 é um número de sorte. Após 12 romances sobre 10 grandes rainhas e 2 reis, a jornalista e escritora, autora de romances históricos mais lida em Portugal, está de volta com a sua 13ª biografia romanceada sobre uma 11ª rainha, Estefânia, a Rainha Virgem. Vamos, pela mão dela, espreitar a vida da nossa primeira rainha, nascida na Alemanha, filha de príncipes, irmã, cunhada e tia de reis, mentora do primeiro hospital infantil do país, que tem o seu nome, o único projetado pela sua amiga Florence Nightingale, dona de uma famosa tiara que deu muito que falar e que se conserva no Museu do Tesouro Real e que foi rainha apenas 1 ano e 2 meses depois de chegar a Portugal e casar com o tão bonito quanto deprimido Dom Pedro V. Terá morrido virgem ela aos 22 anos. Eis a vida da Dona Estefânia como nunca ninguém a contou. Olá Isabel, e bem-ajas ter aceitado este meu convite. Bem-vinda de volta. Obrigada, eu já escrevo livros que é para vir cá. Exato, a dedicatória diz isso, eu tenho que dizer aos ouvintes que é isso. Olha, só para isto também é mais um bom pretexto para a gente conversar. E eu gosto muito, de facto, de conversar contigo, como se vê, é muito bom. Agora, está aí a Feira do Livro, vai ser a 95ª, é a 95ª, a maior celebração do livro, da leitura e do país. Tens uma boa relação, até dia 22 de junho, tens uma boa relação com as feiras de livros, Isabel, gostas sempre? Muito Tenho ótimo, é um momento em que os leitores e eu podemos nos encontrar. Quando vem pedir uma dedicatória ou tem sempre uma história para contar, leram sempre qualquer coisa que lhes suscitou uma curiosidade, uma memória. Portanto, é um momento mesmo muito bom. É muito importante para o escritor, não é? É muito importante para o escritor e é muito bom. Tenho sempre uma cadeira ao lado, sente-se agora um bocadinho e fala um bocadinho. Mas já, sei, não sei se já foi, se não, quando a gente ouvir isto, dia 8 vai estar lá à tarde. 8 no dia 10 e no dia 19. Sim, dia 10 e 19 voltas a estar lá. Sim, muito bem. Todos isto ali na zona do Planeta, edição Planeta, que é como este livro. E Livros Horizonte, porque os outros romances mais antigos estão. Mas estão ali perto. Entre uma e outra estás ali na feira, pelo menos nestes dias. Tu compras muita coisa quando vais lá? Costumas também, para ti próprio, ou para começo por comprar uma coisa que é algodão doce. Adoro algodão doce. E a senhora do algodão doce... E agora tens 7 praças. Hoje em dia as crianças só querem cor de rosas e com sabores. Eu só gosto de branco. E houve uma vez para aí há uns 5 anos na Feira do Livro que eu estava com as minhas filhas e tentei explicar à senhora que se faz favor se ela podia fazer um branco. E as minhas filhas diziam: mãe, não chateie, deixe lá a senhora. Ou come. Estou bem a beber. Nem Valena. Não, mãe, não envergonha, não sei o quê. Mas a senhora fez um branco. E fiquei para muito grata e desde sempre que eu passo lá, todos os anos ela diz: minha senhora, eu vou fazer o branco para mim. Portanto, as pessoas, algumas têm uma bebida preferida ou têm uma coisa, eu tenho um algodão doce branco. Olha, e compras sempre coisas para ti ou para oferecer ou para os teus netos? Já tens 11 netos, certo? Sim, exatamente. 11 netos é extraordinário. Não tens idade para ter 11 netos. Não, claro que não. Mas costumas comprar para ti ou para dar? Sim. Compro, normalmente faço uma lista e depois procuro. Muitas vezes estou a fazer horas, tenho a mania de chegar sempre cedo e portanto vou vendo outros e sim, eu acho que é uma tradição tão antiga em Lisboa, nesse sentido, dá logo uma sensação de férias, de diferença. E depois é os livros, que é uma coisa que tu adoras, eu também adoro, portanto percebes, eu perco-me ali várias vezes. Não sabemos onde é que os vamos arrumar, mas exato, o espaço é terrível. Muito bem. Tu, ainda antes de ir à nossa Dona Estefânia, e como jornalista que sempre foste também, tu és, e sempre me disseste isto, Isabel, és extremamente otimista em relação ao futuro. Sou muito feliz, sempre fui muito feliz, não quer dizer que não haja dias que a gente não esteja mais triste, mas otimista és, uma avó babada. Após este futuro e agora este mundo, Isabel, está diferente do que estava no ano passado. Muito. Consegues continuar com esse otimismo quando vês Trump e guerras e Ucrânia, a Ucrânia, Gaza. Como é que consegues aguentar isto? É difícil, é muito, eu acho que está a ser difícil, sobretudo porque eu acho que o sentimento que mais, em relação à América, mais define o que eu sinto é a incredulidade.
é olhar e dizer o quê? Está na Casa Branca a fazer troça das pessoas, com notícias falsas, a passar vídeos falsos de um país. Mas isto onde é que é possível? As fotos, mascarado de Papa, este tipo de coisas. Exatamente, porque nós sempre olhamos com todas as coisas de, se calhar, alguma cenobeira europeia, alguma parte da América, mas nós tínhamos, eu acho que temos uma admiração pelas instituições e temos sempre, defendíamos assim, ali há justiça e faz-se justiça, seja daqueles casos do Wall Street, do capitalismo mais desenfreado, mas a justiça fazia-se e num tempo rápido. E quando nós de repente vemos deportar pessoas por tudo e por nada, e sobretudo, João Paulo, há uma coisa que faz muita impressão. Eu acho que os exemplos vêm de cima, tu e eu e todos, acho que fomos educados. Exatamente. Meu pai dizia, por exemplo, pode ser mal criada com uma pessoa acima de si, naqueles conflitos de trabalho, tinha eu 20 anos, no Diário de Notícias ele dizia, pode ser responder torto a alguém acima de si, porque essa pessoa tem o poder de a disciplinar e a fazer castigar. Nunca pode ser mal educado para ou inferior, digamos assim, ou alguém que esteja numa posição dependente de si hierarquicamente. E eu acho que este exemplo conta muito. E quando nós vimos o Donald Trump, ou o Putin, ou o Netanyahu falarem daquela maneira e serem extremamente agressivos, não é só aquele mal que eles estão a fazer, é o exemplo para a cadeia. Portanto, quando o Trump é extremamente arrogante, extremamente mal educado, ameaça, como aquilo fez com os jornalistas, o senhor gosta do seu emprego? Não é? Tipo, João Paulo, gosta do seu emprego? Tem certeza que me quer fazer esta pergunta? Ou com outro governador, a gente vê sempre no tribunal, depois vemos depois vai ficar no desemprego. Exatamente. Quando vemos isto, vemos depois a pessoa abaixo dele a falar assim ao subordinado e o outro e por aí adiante. É um exemplo que passa, exemplo que passa mal e modela um estilo de relação que isso preocupa muito e isso deteriora. E isso explica depois muitos destes populismos, inclusive cá, em que as pessoas de facto deixaram de ter boa educação. Eu acho muito bem que as pessoas digam o que pensam e sejam francas, mas com regras, e com educação. Porque isto só alimenta ódios. Exatamente. E já reparaste uma coisa que começou e que o wokeismo também, também semeou, não é? E está a colher, que é não atacas ideias, atacas pessoas. As pessoas, exatamente. E isto a gente sente cá em Portugal. Eu já tive cenas nas redes sociais e quando começaram, em que não é a ideia da Isabel que é eu posso até discordar que eu posso rebater e debater, claro. É a Isabel que é ignorante ou que é estúpida ou que é parva. E esta coisa pessoal demorou imenso tempo a perceber. As pessoas respeitam-se, as ideias discutem-se. E eu acho que isso torna preocupante. Agora, eu acho e continuo otimista nesse sentido, ainda agora aqui na redação do Observador, pela qual passei e vi tanta gente nova e eu acho que vão passar uma fase difícil, mesmo economicamente, com esta instabilidade, mas se nós olharmos para os nossos próprios filhos e para os nossos netos, eu acho que há uma enorme esperança em pessoas... E houve uma evolução, há quem diga que está tudo mal. Não está. Tenho alguns candidatos que dizem isso. Há 100 anos as pessoas morriam com constipações. Exatamente. E com muitas vezes não havia vacinas para a cólera. E nós não nos chocaríamos com... nós que estudamos história, que vemos história, com entrar e queimar as casas todas e torturar e violar as mulheres e não havia qualquer ónus nisto, não é? O vencedor tinha direito a saquear e a violar as mulheres. Nós hoje chocamos-nos, o facto de estarmos chocados é um bom sinal. Isso era habitual há uma século, exatamente. Por isso eu acho que esta nova geração, e temos que confiar que fomos capazes de, apesar de tudo, de semear coisas boas dentro dos nossos filhos e dos nossos netos, porque depois também há uma atitude um bocadinho irritante, que é dizer... Os meus filhos são muito bons, mas os filhos dos outros não é? Ai não, eu tenho esperança nos meus filhos, mas não tenho esperança nos filhos dos outros. Não é verdade. Claro.
Agora, obviamente que um país como Portugal, que enfrenta desafios, obviamente, de integração, de tudo isso, vai ter que fazer um esforço para conseguir e também este problema que não cultivar ódios. Exatamente. Muito importante a coisa que estavas a falar, por causa dos valores, tu como mãe, como avó, cultivas muito isto, eu sei, é importante da autoridade, porque eu lembro-me que quando eu era muito mais novo, Isabel, antes de ti, a figura da autoridade era um bocado... Eras mais novo. A gente olhava para um polícia, para um professor, para um juiz, eram sempre figuras de autoridade que a gente olhava com respeito para cima. Hoje em dia, os professores são muito maltratados, são muito malquistos na sociedade, os juízes já toda a gente discute e quer anular os juízes, já não têm esse poder que nós vemos. Quer dizer, o facto de eles tinham aquele poder não... que ninguém discutia, não gostamos, não é? Portanto, que as decisões, por exemplo, judiciais possam ser discutidas, mais uma vez, a decisão e não o juiz. Exatamente. E que, de facto, a escola tem sido pouco elevador social e que, ainda a semana passada fui a uma escola, gosto muito de ir e gosto muito de falar, falar com o escritor e com os mais novos, mas a certa altura uma professora dizia, mas como fizemos muitas greves, fizeram-se muitas greves nas escolas às sextas-feiras e às sextas apanhou sempre a mesma disciplina, agora estamos no fim do ano desesperadamente a dar num mês o que devíamos dar. Exatamente. Eu acho isto uma irresponsabilidade e acho que eu que sou defensora da escola pública, porque acho que não há melhor. Estava no outro dia a ler uma entrevista até do Queiroz, acho que é Queiroz e Melo, não é? Que ele se chama, que é da Associação das Escolas Particulares. Sim, e ele estava a dizer que não é bom sequer para as escolas particulares não haver, ele dizia que era o país onde as pessoas mais pagavam pela educação, no sentido que se tu trabalhares como a maior parte dos pais, classe média, média alta e mais baixa, que trabalham das 9 às 7 da tarde ou às 7, uma escola que está sempre a fechar e que ora o abre, ora que não está, não é compatível. Portanto, os pais estão a investir o que têm e o que não têm, já basta as rendas de casa, na educação dos filhos. Mas isto vai segregar. Isto vai segregar e vão ficar na escola pública os que não têm possibilidade de ter esta vida. E, portanto, sofrer com essa coisa das aulas mal dadas ou professores que faltam. Ou... E, portanto, isto não vai ser bom até em a nível termos socialmente, do futuro exatamente. social. Claro que e, não. por outro lado, por exemplo, eu fiquei Portanto, muito chocada. Eu estava a falar com uma turma de uma escola da zona do Cacém, que os professores tinham organizado, tinham levado os professores, não é? Mas em 30 miúdos do 10º ano, estamos a falar de uma escola do Concelho de Sintra, nenhum tinha ido ao Palácio da Vila de Sintra. Não é possível. E, portanto, não há integração, não há... Visitas de estudo tão importantes. Não, e é do Concelho deles, caramba. É do Concelho deles. Não há... Como é que defendes os valores do teu lugar, do sítio onde tu vives, do teu património, do teu património, se não tens... sequer a percepção da hipótese, da importância de o levar, do gesto de o conhecerem, só se ama aquilo que se conhece. Exatamente. Fundo, é verdade. Exatamente. Isso é um bocado chocante, pois claro que deviam fazer e organizar e haver essas visitas, é muito, muito importante. Muito bem, tu já estás com 350 mil livros, isto é mais certeza, porque isto já era o texto do ano passado. 4 deles traduzidos para inglês e também em Espanha e no Brasil tu publicas. 13º romance histórico. Espanha e Brasil, sim. Na Planeta, então, este lançamento correu no Colombo, na FNAC do Colombo. Correu bem, Isabel? Foi. Fizemos uma coisa diferente, nós os leitores. Nós e os leitores. Fizeram diferente o quê? Nas redes sociais pedimos para os leitores, mesmo que não pudessem estar, para fazerem perguntas. E a Sofia Monteiro fez umas perguntas dos leitores. A minha editora. E a grande amiga, porque ela é que sugeriu coisas extraordinárias. Sim. Então fizeram uma espécie de... Fizemos, foram apanhadas exatamente, as perguntas e, portanto, são as perguntas dos leitores e agora vamos fazer um vídeo para lhes dar, a quem não esteve, a hipótese das respostas. Falámos, ainda antes de falar da Dona Estefânia, falámos há bocado das crianças e, portanto, ia te perguntar isto. Tu fazes sempre os roteiros e até umas visitas guiadas aos cenários dos livros. Por exemplo, temos que ver a história, como uma coisa que tu dizes, ou então ela não cola na nossa cabeça. Vai haver também um roteiro desta vida dela? Vais fazer uma coisinha
passou com o Hospital da Estefânia, com as necessidades. Sim, e vai haver, e agora vão sair uma série de vídeos sobre que eu fui fazendo nos palácios da Alemanha, onde ela viveu, e uma coisa que tu vais gostar, João Paulo, que é muito engraçado. O presente de casamento que deram à Rainha Vitória, que a Rainha Vitória deu à princesa Estefânia, foi uma sequoia, que era uma árvore... de Weinberg ou Vinburg, sim, é essa? Isso, é. Tu falas disso na tua Vitória, não, na parte final dos agradecimentos. Mas diz, deu-lhe uma sequoia. Deu-lhe uma sequoia pequenina, que tinha vindo, que nessa altura eram árvores, as maiores árvores do mundo, que estavam a vir das Américas e que não eram conhecidas. Lá, o Parque das Sequoias, uma coisa exatamente, gigante. E ela plantou-a e é mesmo emocionante chegar lá e ver a árvore. Está lá onde? Está em Weinberg, que era o sítio onde passavam férias, que hoje em dia é Suíça. E está lá a árvore gigante, e eu apanhei do chão as espinhas da árvore pequeninas, e tocar aquela madeira e pensar que a Estefânia não está cá, mas nem a Vitória, mas que aquela árvore lá está a crescer, e é a maior da Suíça. Que incrível! Isso... Está aqui na página 449, como o crescimento da sequoia de Weinberg, também o fervor religioso de Dona Estefânia demorou, mas deu frutos. Muito bonito este, agora ninguém me falaste na sequoia, pela lá, ela fala dela, esta árvore famosa, extraordinária, incrível. E tu, além das visitas guiadas, estes roteiros que costumas fazer, também já tens alguns livros das tuas rainhas que adaptaste para as crianças, também esta também vai ter direito a isso? Sim, espero que sim, até porque faz sentido. Até porque faz sentido, sendo o Hospital da Estefânia, não é? Exatamente. Um hospital pediátrico com tantas crianças que e infelizmente lá estão e passam por lá, e que recebem ótimos cuidados, e saberem no fundo a história daquele hospital que foi pensado para elas. E depois é incrível, porque já agora falamos disso, que é muito importante, está aqui no parte final do livro, falas disso, projetado, e é o único projetado pela Florence Nightingale. Ela conheceu em Düsseldorf, foi? Ela conheceu a Florence Nightingale, que nós vimos todos os filmes, as enfermeiras da lamparina, da Guerra da Crimeia, portanto, a Estefânia é contemporânea da Guerra da Crimeia, e depois ela veio fazer, a Florence Nightingale veio fazer diríamos hoje, um estágio numa instituição em Düsseldorf, onde Dona Estefânia vivia. E portanto, conheceram-se, e Estefânia leu sempre os livros dela e seguiu toda a história dela. E infelizmente não realizou em vida, mas já tinha tomado a decisão e já tinha comunicado à mãe e ao pai que ia utilizar o dinheiro que presente de casamento os empresários de Lisboa tinham reunidos para lhe dar, e que ela queria utilizar este hospital e queria entregá-lo às irmãs de caridade, que eram as irmãs de São Vicente de Paula, francesas dessa ordem. Não teriam que ser francesas, ela queria entregar àquela ordem para cuidar das crianças, e ela queria que fosse a Rainha Vitória. Tinha condecorado a enfermeira Florence Nightingale a seguir à Guerra da Crimeia, pelo trabalho que ela tinha feito, e portanto, como ela era no fundo a Rainha Vitória e o Príncipe Alberto são os padrinhos de casamento deste casamento. São os casamenteiros mesmo, foram eles os matchmakers. Mesmo, são os matchmakers. Eles muito amigos também do Dom Pedro, eram mentores importantíssimos da vida deles. Tu falas disso no filme, no livro. E portanto eles... Portanto, ela tinha essa ideia e ela propôs-lhe mesmo para ela fazer um projeto, como é que deveria ser um hospital. Usou as ideias dela. E depois o rei, o Dom Pedro V, depois dela morrer, vai tentar realizar isto. O arquiteto do projeto é um inglês, o arquiteto que trabalhava para o Príncipe Alberto, e é muito interessante, e foi o próprio... Há uma equipa do próprio Hospital da Estefânia que já fez o levantamento desta parte histórica, porque é curioso que, obviamente, as soluções do inglês para Portugal, muitas não serviam. Ponham um tijolo e a gente dizia, não, temos pedra ótima, não vamos nada pôr tijolo. Cuidado, porque aquelas ideias feitas, está aí um calor, porque deviam imaginar que isto era a África. Mas ela própria queixou-se do clima árido e seco de Lisboa e quente. Sim.
E, portanto, todos esses preconceitos. Mas depois a Florence vai numa biografia dela, vai dizer a sua coroa de glória ao Hospital da Estefânia, porque ela criou de origem, é o único hospital que ela projetou, pensa e projeta assim, de origem. Acabou por ser inaugurado só depois dela, 18 anos depois dela morrer, já com o rei Dom Luís, o cunhado. Mas tudo o último grito da moda, enfermarias com casas de banho e balneários com águas quentes e frias, capela, planta em cruz, tudo ao grandes tamanho, exatamente, tudo ao tamanho das crianças, os lavatórios, etc. Muito bem. Demoraste mais ou menos um ano a escrever, um ano e tal, mas isto foi intenso, porque teve normalmente muitas visitas demora mais, mas este foi especialmente intenso. Aliás, ainda bem que não convidaste o meu marido, porque ele tem algumas queixas a fazer. Francisco, tu tiveste acesso, esta pesquisa que eu gostava muito de focar nisto, porque tiveste acesso aos arquivos da família alemã, então estes Hohenzollern, Sigmaringen, que estão no arquivo do Estado, Sigmaringen, portanto fica ali na cidade em Baden-Württemberg, na Alemanha, e tu tiveste hipótese de ver muitas cartas, ler muitas cartas e ver imagens, desenhos da própria Dona Estefânia. É preciso dizer que estas cartas que ela escrevia para a mãe, para o irmão Leopoldo, para a ama dela, para a preceptora, são centenas de cartas que ela deixou lá. É impressionante. E até encontraste rosas secas que ela enviava dentro das cartas para o irmão Leopoldo. Elas eram conhecidas do Júlio de Vienne no princípio do século. As cartas da Estefânia para a mãe, Júlio de Vienne era um homem extraordinário, de um rigoroso, 1922. Sim, e ele é muito engraçado, encontra-se online. Ele pede ao príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen que lhe mande traduzidas as cartas e, portanto, segue tudo e faz um trabalho espantoso porque anota, põe anotações e explica. Portanto, esse é mérito total dele. Mas havia... ainda muito para descobrir. São centenas, eu achava que não, mas são muitas, é impressionante. Sim, são centenas. E depois, em francês, é engraçado. E porquê em francês? Também era a língua que se falava, por exemplo, as famílias nobres falavam em francês. Sim, as cartas para o irmão, muitas são em alemão, mas as cartas, ela a mãe dela vem de uma linha napoleónica. E, portanto, Beauharnais, Napoleão, a avó dela é filha adotiva de Napoleão, e portanto o francês já era a língua franca, mas além de ser a língua franca, há muito orgulho nesta ligação a Napoleão. Durante um tempo escondem, porque Napoleão Bonaparte, etc., caiu, mas depois quando Napoleão III, no contemporâneo, volta, neste momento a família também sobe e volta a pôr os quadros nas paredes e volta a lembrar a sua ascendência, os seus retratos e lembrar. E, portanto, felizmente, muitas delas estão em francês, mesmo dela com 6, 7 anos a escrever ao irmão. É extraordinário. São cartas tão queridas. E depois, inclusive, há cartas para a mãe sobre a noite de núpcias e não sei o quê, e há uma coisa, um aviso que tu fazes. E depois, por exemplo, eu li muitas que a Maria Filomena Mónica falava disso, por exemplo, as cartas da Condessa de Romeu aos filhos que estavam a estar em são extraordinárias. E tu dizes, falava, por exemplo, com a expressão assecante. E é uma coisa que já se usava há 100 anos, não é de agora. Há 100 anos, exatamente, foi uma grande surpresa. Escrevam cartas, por favor, larguem o telemóvel e escrevam cartas. Exatamente. É um apelo que tu fazes. É o meu apelo, porque eu escrevia muitas cartas. É tão importante. A pessoa ficar no registro para os historiadores, como tu dizes, para o futuro. Porque o telemóvel vai tudo morrer, não é? Vai tudo morrer, e mesmo o computador vai-se apagar tudo. E estas cartas são não só para a ama, por exemplo, ela escreve para a ama dela a dizer, já para aí com 15 anos, a dizer, eu pedi ao meu pai um rebanho de ovelhas de presente, e o meu pai deu-me, e agora todos os anos a tosquia da lã é para os pobres de Sigmaringen. E então ela escreve à ama que ficou em Sigmaringen a dizer, não te esqueças, e da mulher do polícia e disto, mas escrito com a ingenuidade toda de uma criança. E diz, por exemplo, deram-me um chapéu, deram-me lápis de cor, pronto, o que permite, exatamente, o que permite construir o personagem desde dos primórdios, e isso para mim é muito importante. Os desenhos também. Mas os desenhos foi uma surpresa extraordinária. Descoberta fantástica.
Sim, foi porque o que é que... O dia-a-dia. O que é que ela fez? No fundo fez aquilo que qualquer um de nós, os fotógrafos, ela diz em Portugal, são uma tragédia. Sim. E portanto não havia forma de mandar à família que está longe, então como ela é que ela se desenha para ir a uma como festa, é que ela se vestiu para o casamento, o que é que ela usou, que joias é que pôs, tudo isso, e ela desenha, como desenha maravilhosamente. Eu estava a mostrar, sim, eu estava a mostrar ao embaixador Corte Real, que é um homem extraordinário, e é quem... Manuel Corte Real. Manuel Corte Real. É meu primo, ele teve cá também. E quem é o museu, Palácio das Necessidades. exatamente, mas mais do que isso, é o que lutou para que o Palácio das Necessidades não ficasse um escritório e tintim por tintim, recuperando um quadro aqui, recuperando uma carta ali, recuperando as portas, deve-se-lhe muito quando se visita. E é um espaço extraordinário, com uma história extraordinário, e é a luta dele, vê-se que é uma luta pessoal dele, uma cruzada. em que ele se empenhou uma cruzada, e eu e cá está, muito ligado ao Dom Fernando e ao Dom Pedro V. Exatamente, e quando ele viu os desenhos dos Palácios das Necessidades desenhados, tem sketches do Palácio das Necessidades, da fachada, mas também a planta da casa, para dizer aos pais, eu vivo neste quarto, eu vou ali, o jardim onde eu passeio, o jardim de Belém e o barco em que ela veio, portanto, no fundo, ela pega nestes desenhos. Era como se seria hoje selfies folhas, e umas coisas. Exatamente. Não, ela não faz isto como uma obra de arte. O papel está dobrado em 4. É o papel da carta. Ela faz na parte de trás do papel. Mas desenha muito bem. Mas, de facto, é uma fonte inestimável para o dia-a-dia. É uma fonte inestimável e acho que vai preencher algumas lacunas mesmo dos historiadores de arte. Por exemplo, no Museu do Tesouro Real fala-se da Tiara, que aliás ela casou por procuração em Berlim, depois veio para Lisboa e depois casou cá, então, na Igreja de São Domingos, com o Cardeal Patriarca, e aí tem, em Berlim tinha uma coroa feita como tu descreves, com flores murta e laranjeira, não sei o quê, e depois cá já foi um diadema que ela própria desenhou e que tem 4.000 diamantes. Sim, que lhe foi dado por Dom Pedro, marido, e que era do bom e do melhor, mas que era horrível e insuportável de usar, e daí que a própria Condessa de Rio Maior diz: matam-na se obrigam a usar aquilo, porque aquilo tem um peso, e portanto 4.000 diamantes, mas é uma joia extraordinária, e que não havia registros dela usar alguma vez. Havia registros dela usar, não havia registros visuais. E há um historiador de arte, o historiador de arte, que é de facto extraordinário, que é um João Júlio Ramsé Teixeira, que tinha, no fundo, pela primeira vez aí há 5 anos, quando foi o estudo para o Museu do Tesouro, o que ele tinha feito foi descobrir que a joia não tinha saído de cá, mas só tinha a carcaça. Exato, tinha sido desmontada e readaptada pela cunhada, pela Dona Maria Pia. A Dona Maria Pia. Mas era uma joia extraordinária, que cá está, os únicos registros visuais que ela usou, fez ela própria. Exatamente. Há esse registro, não há fotografia, mas há aquilo dela usar. É extraordinário, os anos de facto foram uma fonte inestimável do barco que a trouxe, ela própria no dia do casamento, ela e do Pedro, o que é que ela vestia a cada dia, porque tu também dizes, porque nesta altura só existiam poucas e mais fotografias. Péssimas. E o próprio Dom Pedro ficava muito mal, ela escreve à mãe a dizer: o Pedro é sempre muito sério e muito tímido, não fica muito nada bem. Carrancudo, temos que tirar essas fotos para ficar uma boa, sim. É extraordinário. E de facto ele era. Sim. Este livro tem 14 capítulos por 14 meses, em contagem decrescente, porque ela, de facto, desde que chegou até que morreu, foi 1 ano e 2 meses. É uma coisa, foi fulminante, uma coisa muito rápida. Muito rápida. Ainda antes... E sem nenhum, quer dizer, não estamos a falar de uma pessoa doente, estamos a falar de uma pessoa extremamente saudável, não é? Exatamente. Que tem, infelizmente, apanha difteria. E isso é outra coisa que eu estou muito contente de libertar vendas novas do peso, porque todas as biografias dizem que ela apanha difteria em vendas novas. Há um documento que está na Torre do Tombo e que eu consegui ler com a ajuda da inteligência artificial, nem tudo é mau, porque eu não conseguia ler aquela caligrafia e consegui. É preciso saber exatamente o que lá está para não ser enganado, porque senão diz um disparate, é preciso saber o que é que estamos a fazer, mas a verdade é que foi contando esta camareira, a Gabriela Sousa Coutinho, que conta em francês a últimos 15 dias de vida da rainha. E é uma grande descoberta. E João Paulo, nem imaginas, eu estava em casa e estava
ia pondo uma página em cada para ir sendo lida. Claro que não lê tudo, mas lê o suficiente, e estava a sentir que estava a seguir minuto a minuto a morte da rainha, porque à medida que eu punha uma folha, eu ia sabendo mais um bocadinho, e mais uma folha, ia sabendo mais um bocadinho. Incrível. E ela, e é importante para já agora corrigir esse facto, ela, quando vai a Vendas Novas para inaugurar o caminho de ferro entre o Barreiro e Vendas Novas, ela já na véspera se está a sentir mal. Então pronto, então já vinha atrás. E há uma história em que a Gabriela conta, e esteve lá e vem, que quando chegam ao passo de Vendas Novas, que era um passo a cair aos bocados, que tinha servido em tempos, mas que estava desabitado e tinha sido só arranjado no fundo para aquele efeito daquela visita que supostamente relâmpago, ela procura, esta Gabriela, a dona Gabriela diz, procurou-se um quarto ou um canapé, porque ela tinha umas dores de cabeça tão terríveis. Sentar mas há esta cena bonita, e acabou, não encontraram, porque estava tudo vazio, mas o rei tirou o casaco, deitou e pôs no chão e pediu-lhe para ela se deitar enquanto ele apressava o regresso a Lisboa. Portanto, Vendas Novas está livre dessa fama que matou a rainha. Exatamente. Difteria, exatamente. E depois falas dessa camareira, aliás, que depois, se não me engano, depois foi também da Maria Pia, quer dizer, transitou para a cunhada, continuou a ser, depois, era claro, solteira. E era solteira. Bem formada. A dona Estefânia tem esse ónus muito grande, que ela no fundo Dom Pedro herdou e só confiava nos homens que tinham rodeado a sua mãe, que já estavam todos velhos, e arranjou para a mulher, as camareiras tinham sido as damas que tinham sido a sua mãe, portanto coitadinha da Estefânia com 20 anos e habituada a outra pompa, a outra circunstância, mas também a outro papel relevante e prático, vê-se rodeada em que a dama mais próxima da idade dela é esta Gabriela, que tem 37 anos e ela tem 20. Sim. Todas solteiras ou viúvas. Portanto, isto não ajudou nada à integração. Esta difteria, tanto que também levou, olha, o Augusto de Beauharnais, por exemplo, o primeiro marido do pai do Dom Pedro. Exatamente. Bisneto de Josefina e de Napoleão. Primeiro marido da Dona Maria II, que enviou 2 meses depois de casar, também teve este azar. Consola-me, meu Pedro, terá sido as últimas palavras da Dona Estefânia. Esta questão da virgindade dela, que dizem depois o próprio médico Ricardo Jorge, em 1909, revela que ela tinha revelado, tinha um ímã intacto ainda, e ele diz que é uma tradição que já vem de longe falar-se nisso, o chamado casamento branco, que talvez não tivesse sido consumado, mas que de facto confirmou-se, embora tu achas que, bem, mas hoje em dia sabes que há os ímãs complacentes. Sim, aos ímãs eu fui, porque realmente nesta altura eu acho que não é, quando eu lhe chamo Rainha Virgem, obviamente que isto é um romance histórico e nós nunca saberemos a verdade toda, muito menos da intimidade deste casal, em que ela, obviamente que nas cartas escreve por meias palavras indícios, do estilo, quando a mãe diz eu quero ir aí no grande momento, que era o do parto, ela responde, mãe, não espero por esse momento. Venha antes. Dá umas dicas, e digamos. vai dando, mas obviamente as cartas iam ser lidas, provavelmente abertas. Ela tem umas cifras e não se podia dizer uma coisa destas sobre um rei naquele tempo, ou se calhar hoje também. Sim. Era uma coisa altamente, uma traição muito grave. E portanto, não é só o depoimento. Rei, exatamente. Homossexual não há nenhum indício. Eu acho que ausência de libido total, isso talvez. Isso, sim. Eu acho que e eu consultei psiquiatras, sexólogos, fisioterapeutas pélvicos, tentei perceber, porque esta história do ímã complacente, e queria muito. Portanto, são da parte da mulher, o ímã que pode resistir e não se romper com relações sexuais, exceto exatamente. E o que me disseram todos, e foram bastante unânimes, é que 14 meses de um jovem casal, ainda por cima desajeitado, neste sentido, porque se fossem muito, se calhar mais experientes, poderia não ver, era quase impossível.
que isto tivesse acontecido. Mas não é daí a conclusão só. Temos também um depoimento de que quando ela morre, depois de ter sido feita a autópsia, a camareira mor quer pôr-lhe um diamante na testa e o médico solta uma exclamação e diz, não, ponha-lhe uma flor, daí a capa ter a flor de laranjeira, ponha-lhe uma capela de laranjeira que é mais apropriada a uma menina. Também... E no fundo veio conformar. Mas nós temos, por exemplo, e descobri nesse arquivo uma carta do secretário dela e outras cartas que dizem que o rumor já tinha chegado a Paris. Sim, comentava-se isso em França. O que eu acho, isto é a tese do meu livro e no fundo a estrutura sobre a qual eu construo, eu acho que Pedro é um homem que sublimou, e pelas cartas que ele escreve ao Príncipe Alberto, e quando ele inclusive descreve o casamento dele, tanto ao Príncipe Alberto como ao Príncipe, diz, felizmente Estefânia é uma mulher que sabe sublimar a materialidade do casamento a valores maiores como a amizade. E ele considera muito e mais amiga, e mais irmã do que provavelmente uma amante. Exato. Sim. Ele estava mesmo apaixonado, gostava muito dela. Os dois gostavam muito um do outro. Sim. Eu acho que isto não nos escritos deles. Claro, eu acho que ela vai ficando progressivamente cansada e vai-se notando o progressivo cansaço porque ele faz dele próprio um autorretrato que, João Paulo, tu quase dirias que podia ter estado no divã agora. Ele diz, eu sou assim, eu educaram-me, eu não ria, educaram-me como um papagaio que nem se pode defender. A própria mãe de Dona Maria II, que ele idolatrava, ele adorava a irmã. Exatamente. A mãe, e achava-o atormentado e pedante. Exatamente. E ele São palavras dela. E ela diagnosticou-o e ela com precisão. Exato. E queria a mulher sempre agarrada a ele e na mesma secretária ela queixa-se disso. Sim, então, mãe, eu não lhe posso escrever uma carta porque eu estou num cantinho da secretária do meu marido, cheio de coisas. Ele não quer que eu vá para longe. Eu não quero que vá para longe. E ele contar comigo é diferente, contar com outras pessoas quase não fala com as mulheres, não fala com ela própria conta isso. E não há nenhum, de facto, nenhum relato na vida dele de um comentário, de uma observação, não estamos a dizer brejeira, mas estamos a dizer de reparar na beleza de uma mulher ou a descrever a beleza de uma mulher, apesar dos seus múltiplos diários, das suas múltiplas cartas. Sim, e ele era uma pessoa muito inteligente, ele estudou ciências e filosofia. E o que é que ele faz? Ele faz, pelo que ele critica no irmão, a gente vê o que ele diz. Ele diz, o meu irmão Luís, que está a seguir o exemplo do meu pai, é um mulherengo e gasta as suas energias na comida e nas mulheres e, portanto, fica com uma capacidade intelectual completamente limitada. Ou seja, ele vê, e é muito típico do vitoriano da época, ele vê que a energia tem que ser canalizada, a energia não é infinita, é limitada e tem que ser canalizada. Ele tem 16 anos, vai ser rei e ele quer ser o melhor rei e o mais justo, ele tem que canalizar todo o seu trabalho, que nós hoje chamaríamos um workaholic absoluto. E mesmo isso, quando eu mostrei as cartas a psiquiatras e tudo, eles diziam, esse é o perfil hoje do workaholic que sublima a libido, a sua libido. E a passa. Portanto, para ele o prazer, exceto a caça, não há mais nenhum outro prazer. Aliás, nada o interessa. Aliás, numa expedição de caça, mais tarde, que ele vai morrer 2 anos depois, ela morre com 22, ele morre com 24, com uma febre tifoide, que ele contraiu a beber água num charco numa caçada em Vila Viçosa, mas 5 dias depois do irmão, e um mês depois morre outro irmão, e portanto, de repente, aqueles 3 irmãos morrem todos ali juntos. O Augusto, o 8º filho, também teve, mas sobreviveu, o 8º irmão. Mas ficou... sobreviveu, mas com umas sequelas, coisas. Houve até motins, porque o povo suspeitou que estavam a tentar envenenar a casa da família real. Exatamente. Isabel, o nosso tempo acabou, mas eu só quero dizer que vale muito a pena ler este livro, aprendi muita coisa com ele. É muito curiosa esta relação com o pai, Dom Fernando. Eu gosto muito de Dom Fernando, já tive uns programas sobre o Dom Fernando, com a Margarida Ramalho, que eu gosto muito dele, o rei mecenas e o rei artista e tal, mas de facto teve uma relação muito complicada. Na infância não, mas depois quando a mãe morreu, ele idolatrava a sua mãe, o Dom Pedro V, mas depois ficou com uma relação muito complicada com o pai, que depois foi viver com eles, portanto este rei, sogro, eternamente presente, tu chegava sempre atrasado e não às refeições, é o que ela diz, e dominava as refeições, tu falas nisso.
Vale e muito ao a mesmo pena tempo o isto. desespero Cada vez mais de frustrada. Pedro, que zangado, amoado, Amoava, que passa as refeições calado, mas não faz nada. Pois, exatamente. E depois também, olha, a própria Maria Pia, depois mulher do outro filho de Dom Luís, também teve uma relação muito complicada com o sogro. Este sogro não devia ser flor que cheirasse. Este sogro, Apesar de ser, o sogro há de teve ter coisas uma ótimas. dupla personalidade, talvez. Muito curioso todos estes temas que tu falas aqui Ou da vida provavelmente dela. é a minha tese, desculpa ao tempo, Diz. mas é que eu acho que ele também ficou altamente culpabilizado pela morte da mulher, não é? Pois, que Porque- morreu ao parto do 11º filho Mas 3 filhos antes já o médico tinha proibido de engravidar. Pois, Portanto, e foi continuando, e morreu com 34 anos, o da Maria II. Também já escreveste num romance extraordinário Sim. da vida dela. Muito bem. Não te falta muita gente. Quem é a próxima? Já tens em mão? Não, ainda não. Ok. Estou a descansar. Qualquer dia não falta. Não, mas ainda tens. Tens umas poucas convidas emocionantes. Quero-te agradecer muito, Isabel Stilwell, mais uma vez, por ter estado Obrigada, aqui, eu. contar esta sempre uma agradável conversa e sempre com uma grande descoberta, porque estes livros teus valem imensíssima pena. Edição Planeta, Estefânia, a Rainha Virgem, a não perder. Isabel Stilwell vai ter com ela na Feira do Livro e aproveite, já sabe, dia 4, dia 10 e 19. Depois encontram junto no à programa Planeta. da feira. Exatamente. Muito obrigado, Isabel, mais uma vez pela tua presença aqui. Bem-ajas. Obrigada. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.